Na última aula, a gente tinha parado exatamente nesse ponto, quando nós conversamos aí sobre complexidade ciclomática e grafo de fluxo. Então, eu apresentei os conceitos para vocês e fechamos a aula desenhando esse grafo de fluxo para esse código, que era um código para fazer o cálculo do Fibonacci. Bom, o que a gente vai começar a fazer então a partir de agora? A gente entendeu para que serve complexidade ciclomática. Eu mostrei para vocês o grafo de fluxo em si, para diminuir a abstração do código com todas as possibilidades lógicas, mas a gente ainda não viu exatamente como que essas duas coisas vão ser usadas de forma combinada para um projeto de teste de caixa branca. Afinal de contas, como que eu uso isso em teste? É o que a gente vai ver a partir de agora. Considerando que estamos fazendo, então, um projeto de teste de caixa branca, que é um teste estrutural. Então, ele se baseia no código-fonte. A gente já viu um código-fonte, já desenhamos um grafo de fluxo para ele, calculamos a complexidade ciclomática. Perfeito. Já vimos também que complexidade ciclomática representa o número máximo de execuções necessárias para exercitar todos os comandos de uma unidade. Ou seja, para você dar uma cobertura de 100% para ela, você precisa de, no máximo, a complexidade ciclomática de testes. Então, se a complexidade ciclomática é 4, com no máximo 4 testes, você cobre aquele código 100%. Mas como que o grafo de fluxo vai nos ajudar para fazer isso? Bom, ele vai ajudar, na verdade, para a gente conseguir visualizar melhor as partes do código que ainda não foram cobertas. Então, a maneira de fazer isso vai ser baseada nas arestas dos grafos. Uma vez que você tem um grafo de fluxo, a ideia é que a gente projete casos de teste que passem por pelo menos uma vez em cada uma das arestas do grafo. E para fazer isso, a gente vai aprender os testes de caminhos independentes, que junto com complexidade ciclomática e grafo de fluxo vão completar esse cenário do teste no projeto teste caixa branca. Resumindo, a gente vai pegar aquele grafo e vai verificar várias possibilidades de navegação do início dele até o fim. E a melhor forma de fazer isso é da maneira como eu estou dizendo para vocês aqui embaixo. A gente vai inicializar o conjunto de caminhos independentes pelo caminho mais curto. Ou seja, você tem lá o grafo, você começa pelo caminho mais curto. Aqui, por exemplo, qual que é o caminho mais curto? Ó, esse e esse. A partir daí, a gente vai projetando caminhos independentes, ou seja, possibilidades do início até o fim do grafo, de forma a ir aumentando o caminho, sempre partindo do menor disponível, até com que não tenha mais nenhuma aresta a ser coberta. Por exemplo, fiz o mais curto, o segundo mais curto, o terceiro mais curto, o quarto. Essa é a ideia. A gente vai cobrindo as arestas desse grafo com os caminhos independentes do mais curto até o mais longo, até não ter nenhuma aresta descoberta. Ok? Para ilustrar isso, a gente vai começar a analisar alguns códigos, partindo especificamente do cálculo do Fibonacci, que eu já apresentei para vocês na aula passada. Então, veja só. Eu tenho aqui 4 caminhos independentes para cobrir todas as arestas desse grafo, ou seja, para fazer um teste com cobertura de 100% nessa unidade. Observem que são 4 caminhos independentes, né? 4 casos de teste, e a complexidade ciclomática é 4. Lembra que a complexidade ciclomática é o número máximo de casos de teste necessário para cobrir 100% de um código? Então eu estou ilustrando isso para vocês aqui. Nesse caso, até dava para eu fazer a cobertura de 100% com 3 caminhos independentes. Eu optei por deixar 4 por conta do atendimento de uma diretriz de condição limite. Aqui, por exemplo, ó, o caminho 4, ele exercita todo o caminho 3. Se a gente for avaliar pelos passos aqui, ó, o caminho 4, ele inclui o caminho 3, ele faz ainda mais do que ele. Só que eu optei por manter o caminho 3 também, manter esse caso de teste,
porque, como vocês vão ver, ele exercita uma parte dessa unidade onde a gente tem um laço de repetição girando apenas uma vez. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu tinha falado que quando a gente tem laços de repetição, uma diretriz interessante para seguir é exercitar ele rodando uma vez ou rodando as N vezes. Então, como ele girava uma vez só, eu resolvi manter. Muito bem. Então, para a gente ver isso de uma forma ainda mais clara, eu trouxe aqui para vocês uma pequena animação. Ó, os 4 caminhos independentes que eu mostrei aqui para vocês, eles são respectivamente esses que a gente vai ver ali no gráfico. O caminho 1, ele começa no nó 1 e vai até o 2. Do 2, ele vai até o 16, 18. Com isso, a gente pegou o caminho independente mais curto e fizemos a primeira forma de percorrer esse grafo de forma independente. Só que ainda tem arestas descobertas. Então a gente vai partir para o próximo caminho, que é o mais curto ainda não feito, que nesse caso é o caminho 2, que vocês vão ver ali, ó. Ele parte do nó do 1, vai até o 3, 4, dali ele vai até o 5, e dali ele vai até o 16. Mas a gente continua com arestas sem estarem cobertas. Então a gente vai partir para o próximo caminho independente mais curto ainda não realizado. Então é o caminho 3, o amarelinho, que vocês vão ver. Ó. Ele começa do 1, vai até o 3, 4. Do 3, 4, ele vai até o 6, 9. Do 6, 9, ele vai até o 10. Do 10, ele vai até o 11, 15. Do 11, 15, ele vai até o 16, 18. Muito bem, só que ainda tem uma aresta descoberta ali, que é a aresta que liga o 11, 15 no 10, que é exatamente o que vai ser exercitado no caminho 4, que, como vocês podem ver, ele também contempla o caminho 3, só que eu optei por manter o caminho 3 devido à diretriz que ele atende. Então, olha lá o caminho 4, ó. Ele vai do 1 ao 3, 4, do 3, 4, ele vai até o 6, 9, do 6, 9, ele vai até o 10, do 10, ele vai até o 11, 15, do 11, 15, ele volta no 10, então exercitou aquela aresta. Do 10, naturalmente, eu estou num laço de repetição ali, ele vai voltar para o 11, 15, e do 11, 15, ele vai para o 16, 18. Então, acredito que tenha ficado claro para vocês que com esses 4 caminhos independentes, que está dentro do limite da complexidade ciclomática, eu consegui cobrir todas as arestas do grafo. Concorda comigo? No entanto, como que eu transformo isso agora num teste de fato? Uma vez que a gente identificou os caminhos independentes para percorrer essa unidade de código, e a gente já está cobrindo 100% dessa unidade, a gente precisa, então, de encontrar casos de testes que exercitem cada um desses caminhos independentes identificados. A técnica de encontrar os caminhos, vocês já entenderam, vai do mais curto até o mais longo, e aqui a gente tem 4 casos de testes, um para cada caminho. Então, a gente tem o C1 até o C4 que vocês estão vendo. Então, a gente vai começar a rastrear esse código para entender como que esses caminhos independentes podem ser exercitados por esses casos de teste. Esse primeiro caso de teste, ele é baseado na entrada 0, e a saída esperada é 0, ou seja, o Fibonacci de 0 é 0. E ele é um caso de teste que exercita o caminho 1. Como que a gente consegue ver isso? Vamos lá. Ó. Quando eu entro com o número sendo 0, concorda comigo que esse teste aqui, ó, ele vai dar verdadeiro? Porque o número é igual a 0. Então, eu vou do 1 até o 2. Se eu entrei no 2, eu só vou... isso aqui é como se fosse um return. Se eu entrei no 2, acabou o programa, porque todo o resto está no else. Então, a saída esperada é 0. Isso é o projeto do teste. Vamos supor que aí eu rodei esse teste lá no JUnit, que eu vou operacionalizar isso usando uma ferramenta tipo JUnit. Se eu entrar com 0 e a saída não for 0, eu tenho um problema no meu código. Eu tenho que verificar o que está acontecendo, porque a saída esperada é aquela. Vamos exercitar o caminho 2, então. O caminho 2, ele faz o seguinte. Eu estou projetando aqui que com a entrada do valor 1,
eu vou exercitar o caminho 2 e a saída esperada é 1. Eu posso projetar isso olhando o código, por isso que é um teste de caixa branca. Eu estou de fato olhando para ele e eu sei o que ele deveria me retornar. O caixa preta a gente não tem acesso a isso. Então vamos ver se ele exercita mesmo o caminho 2 quando eu entro com o valor 1. O que vai acontecer aqui? Ó? O número é igual a 1. Perfeito. Então eu vou chegar aqui do 1, eu vou testar o 1, deveria dar falso, porque num 1 não é igual a 0. Então, se eu dou isso aqui falso, eu vou para o 3, 4, que é o que está acontecendo ali no grafo para mim. Ó, né? Cheguei aqui, aí eu vou testar. O número é igual a 1? Sim, o número é igual a 1. Então, essa condição agora deu verdadeiro, porque eu tinha informado esse mesmo número. Então, do 3, 4, ele vai para o 5. É isso, entrou no if. Aqui já seria o return dessa unidade, que é o Fibonacci sendo 1, que é exatamente o esperado. Se eu automatizar isso e der um valor diferente, eu tenho que verificar o que aconteceu, porque meu teste de caixa branca falhou. E aí, naturalmente, do 5 eu vou para o final do programa, porque aqui acabou, eu vou só lá para o 16 ao 18, que é o término. Mas eu tenho o meu terceiro caminho, que aqui eu estou ilustrando ele com a entrada sendo 2 e o valor esperado sendo 1. É até fácil da gente projetar isso, né, pessoal? Uma vez que Fibonacci é uma regra muito simples, a gente já conhece muito. Em outros testes de caixa branca, com certeza, isso ficaria muito mais desafiador. Mas, ó, vamos exercitar lá o caminho 3. Eu vou testar aqui, vai dar falso. Eu vou testar aqui, vai dar falso, porque eu entrei com o valor 2. Então, eu vou entrar aqui desse bloco para baixo, como vocês estão vendo. Então, tá lá acontecendo, ó, caminho 3. Começou do 1, vai até o 3, 4. Do 3, 4, ele vai até o 6, 9, porque deu falso nos dois ifs. Aí, no 6, 9, algumas variáveis, não é? Sendo atribuídas. Então, eu vou tentar ilustrar aqui, ó. O último Fibonacci começa valendo 1. O meu contador, que eu vou chamar de C aqui, começa valendo 1. E faltou aqui eu colocar que o penúltimo Fibonacci começa valendo 0. Não sei se vocês se lembram, eu tinha falado que esse código possui um probleminha. Então eu já estou compensando isso aqui com a linha que deveria existir de inicialização do penúltimo Fibonacci, que eu estou chamando de PF. Muito bem. Cheguei nessa parte, eu vou direto para o 10, porque é o laço de repetição, eu estou entrando nele. Na hora que eu entro no laço de repetição, a primeira coisa a ser calculada, novamente compensando o erro do programa, deveria ser essa linha. O código está correto, ela deveria vir primeiro. Então, o Fibonacci, que eu estou chamando de F, ele seria o cálculo de 0 mais 1, que é o penúltimo mais o último. Então, daria 1. Perfeito? Aí, o penúltimo estaria sendo atualizado, recebendo o valor do último, ou seja, ele era 0, passa a valer 1, e o último passa a receber o valor do Fibonacci. Era 1, continua valendo 1. E o contador, ele é acrescido em 1, como vocês estão vendo aqui. Então, ele era 1, passou a valer 2. Isso só aconteceu porque do 10 eu fui até o 15, concorda comigo? Que é o que aconteceu. Agora, esse caso de teste, ele está prevendo que do 15 eu vá direto para o 16, 18. E isso é uma verdade, porque olha o teste que eu vou fazer aqui no 15. Ele quer repeat until, ou seja, repita até. Quando a condição for verdadeira, eu vou sair desse laço, como eu tinha explicado. E nesse momento, conte vale 2 e num vale 2. É verdadeiro, saí. Então, eu saí e o meu Fibonacci está valendo 1. Teoricamente, esse teste vai funcionar. Falta exercitar o último caso de teste, que a gente vai ver agora. O meu último caso de teste, a entrada dele é com o valor 3. E eu estou esperando que a saída seja 2. E isso exercitaria o caminho 4. E eu vou ilustrar isso agora para vocês. Então, se eu entro com o valor 3, aqui vai dar falso, porque 3 não é igual a 0. Então, ó, do 1 eu vou até o 3, 4.
Beleza, mas esse teste aqui também vai dar falso, porque 3 não é igual a 1. Então, do 3, 4, eu vou até o 6, 9. Então, eu estou aqui. Nesse momento, então, eu já tenho algumas variáveis iniciadas. Então, o penúltimo Fibonacci, que não está ali, mas deveria, começa valendo 0. O último começa valendo 1. E o contador começa valendo 1. Muito bem. Aí eu vou entrar no repeat, eu vou para o 10 e vou até o 11, 15, exercitando esse conjunto de linhas aqui que vocês estão vendo. Então a gente vai atualizar algumas coisas, lembrando que essa linha deveria ser a primeira, porque esse código tem um probleminha aqui que vem desde o livro. Muito bem. Então o Fibonacci é o último mais o penúltimo, ou seja, 0 mais 1, 1. O penúltimo passou a receber o último, ou seja, valia 0, agora vale 1. O último passou a valer o Fibonacci. Ele era 1, volta a valer 1, mas com uma atribuição nova. O contador, que era 1, ganhou mais 1, ele foi a 2. Agora eu estou fazendo um teste. Conte, que vale 2, é igual a num, que vale 3? Não, é diferente. Então o laço de repetição gira. Como vocês estão vendo ali, eu vou voltar lá no 10. Vou voltar lá no 10 e vou fazer o quê? Calcular o Fibonacci de novo. Agora, ó, o Fibonacci é o quê? O último mais o penúltimo. É 1 mais 1. Então, era 1, passou a valer 2. O penúltimo passa a receber o último. Ou seja, ele era 1, vale 1. O último passa a receber o Fibonacci. Então, ele era 1, passa a valer 2. O contador recebe ele mesmo mais 1. Era 2, passa a valer 3. E agora eu cheguei no 11, 15 de novo, como a gente pode ver ali percorrendo o grafo. Só que agora, sim, o contador vale 3 e ele é igual a num, que também vale 3. Aí, o que vai acontecer? Eu vou até o 16, 18, porque acabou a execução desse programa e o valor retornado seria esse, Fibonacci sendo 2, que é exatamente o esperado pelo meu teste. Um exemplo muito simples, do mais simples possível, para ilustrar para vocês como pode ser feito um projeto de teste de unidade de caixa branca. Então, para facilitar isso, o que a gente fez? Pegou o código, transformou num grafo de fluxo. Depois identificou caminhos independentes do caminho mais curto até o mais longo, de forma a percorrer pelo menos uma vez cada uma das arestas desse grafo. E nunca vai ser necessário mais caminhos independentes do que o valor da complexidade ciclomática. É assim que funciona. Então, naturalmente, quanto maior for a complexidade ciclomática de uma unidade, mais casos de teste a gente tende a precisar para testá-la com cobertura de 100%. E, consequentemente, mais complicado de fazer isso vai ficar também. Vamos analisar outras questões, então. Vou mostrar para vocês agora uma outra unidade a ser testada. Nesse caso, é uma unidade que possui múltiplas condições, ou seja, condicionais que possuem AND ou OR. E nesse caso, propositalmente, eu estou apresentando um programa que tem um erro. Então, aqui, a gente vai projetar o caso de teste, os casos de teste, e um deles vai falhar porque o código tem problema. E o teste vai mostrar isso para mim. O objetivo dessa unidade aqui é simples. Basicamente, a gente tem um vetor de 6 posições e a gente procura encontrar nesse vetor o valor 1996. Se eu encontrar esse valor dentro do vetor, eu quero que a unidade me retorne a posição onde esse valor estava. Se eu não encontrar, eu quero que ela me retorne o número 7, ou seja, uma posição não existente. Só para facilitar o exemplo, eu vou contextualizar umas questões aqui, que talvez não fique claro para todos, uma vez que não é todo mundo que programa em Pascal. O que esse código em Pascal está fazendo? Nessa primeira linha, eu estou declarando um vetor de inteiros. Só que o Pascal ele tem uma peculiaridade que você consegue falar no Pascal quais são os índices válidos de um vetor. No C++, no Java, se você cria lá um vetor de 6 posições, a gente já sabe que, por padrão, o primeiro índice é o 0 e o último índice é o 5.
No Pascal, você pode falar quais são os índices válidos. Então, veja só, eu estou criando aqui, nesse caso, um vetor de inteiros, onde a primeira posição é o índice 1 e a última posição é o índice 6. Esses são os índices válidos. O índice 0 não existe e o índice 7 também não. Então, fora desse range. Muito bem. Aí, esse código, basicamente, está procurando, dentro desse vetor, o valor 1996. Quando ele encontra, ele retorna isso no valor da coluna. A coluna vai ter o valor da posição onde eu encontrei o valor 1996. A complexidade ciclomática desse código é 3. Por que eu posso afirmar que ela é 3? Olhando pelo código é simples. 1 pelo while, 2 pelo end, mais 1. Complexidade ciclomática baseada em código é isso. As estruturas contadas mais 1. Então, 1, 2, mais 1, 3. O grafo que desenha essa unidade para mim é esse que vocês estão vendo aqui do lado. E ele também pode ser validado por meio da conta considerando as arestas e os nodos. Não sei se vocês se lembram, a complexidade ciclomática de um grafo de fluxo é calculado pelo número de arestas menos os nodos mais 2. Então, esse grafo a gente está vendo ali, ó. Ele tem 6 arestas, ele tem 5 nodos. 6 menos 5, 1. Mais 2, 3. Então, bateu. Essa é a forma de validar o grafo de fluxo. Calcula a complexidade ciclomática dele e compara com a complexidade ciclomática calculada direto pelo código. Ok? E as técnicas de criar o grafo eu já mostrei na aula passada. Basicamente, eu vou mostrar para vocês agora o exercício, então, dos caminhos independentes desse grafo de fluxo, partindo do caminho mais curto até o mais longo, cobrindo todas as arestas desse grafo, tendo, então, uma cobertura estrutural de 100%. Novamente, algumas observações. Eu estou falando aqui para vocês ó, que o caminho 2, que está listado aqui, ó, esse caminho ele é parcialmente impossível. Por que ele é parcialmente impossível? Porque é necessário mais de um giro no laço para exercitar essas arestas aí, considerando que a coluna sempre começa valendo 1. Só para vocês entenderem esse caminho. Ele está fazendo isso, ó. Ele vai do 1 ao 4, do 1 ao 4 ele vai até o 5, que é exatamente a aresta que eu acabei de desenhar. Do 5 ele vai até o 5A. Quem que é o 5A? Esse teste aqui, ó. E do 5A, eu estou falando que ele vai até o 7. Ou seja, eu já teria saído do laço de repetição. Ele é parcialmente impossível porque a coluna começa valendo 1. Então, no primeiro giro, é impossível que esse teste aqui ó, seja falso. No primeiro giro é impossível. Eu vou ter que girar esse laço várias vezes até que sim eu saia dele por meio dessa condição sendo falso. Mas na primeira vez não dá. Então, só para vocês entenderem algumas situações. Embora o segundo caminho independente, considerando que ele vai fazer várias repetições do loop, em nenhuma delas ele repete essa sequência aqui, ó. Ou seja, saindo pelo laço de repetição, uma vez que você entrou nele, saindo pelo primeiro teste dando falso. Então, por esse motivo, por essa condição limite, eu optei por manter o caminho independente 3, embora fosse possível testar 100% da estrutura desse código apenas com os 2 primeiros caminhos independentes. Estaria dentro da complexidade ciclomática, pode ser menos do que ela, só não pode ser mais. Talvez não tenha ficado tão claro, mas agora vai ficar. Vamos fazer o exercício de forma bem similar ao que eu mostrei no exemplo anterior para vocês. Ó, primeiro vamos ver os caminhos independentes cobrindo todas as arestas desse grafo de fluxo, do mais curto até o mais longo. Então vamos lá, o primeiro caminho independente. Ele parte do 1, 4 e vai até o 5, cobrir essa aresta. Do 5 ele vai até o 7. Era o caminho mais curto, por isso que eu comecei por ele. Agora vamos procurar outros caminhos que são os mais curtos não percorridos ainda. Então a gente vai para o caminho 2. Do 1, 4 eu vou para o 5, até porque eu não tenho outra opção de início. Sempre esse primeiro passo vai ser idêntico a todos os caminhos. Do 5, eu estou indo até o 5A. Do 5A, eu estou indo até o 7, que é exatamente o que esse caminho 2 está prevendo para mim. Falta ainda arestas que não foram cobertas.
Então, vamos fazer lá o caminho independente. Lembrando aqui, pessoal, que na prática, para esse caminho 2 ocorrer, eu teria que girar isso aqui várias vezes. Mas eu, de fato, sairia por aqui, igual eu mostrei anteriormente para vocês. Então, ó, eu já teria coberto todas as arestas só com esses dois. Mas ainda assim, eu coloquei o caminho 3 para atender uma diretriz específica, que é, ó, cheguei no laço, testei as duas condições, ambas deram verdadeiras, entrei, girei, em algum momento eu vou sair do laço, mas saindo pela primeira condição sendo falsa. Então é uma diretriz que, embora eu tenha testado a aresta, eu não tinha testado a condição de entrar no laço e sair por esse lado. Eu só tinha testado a situação de nem entrar no laço, para passar naquela aresta ali. O que a gente vai fazer agora, então? Verificar os casos de teste que permitem que a gente passe por esses caminhos independentes. Então, ó, o primeiro caso aqui, ó, que é quando eu chego nesse teste e já dá falso de cara, né, essa condição, concorda comigo que só vai dar falso de cara nessa condição se o primeiro valor do vetor for o que eu estou procurando? É a única forma disso aqui funcionar dessa forma. Ou seja, 1 ao 4 eu estou até aqui. Fui até o 5, né, que eu estou fazendo lá. Ó. Aí no 5 eu testo e já vou para o 7. Ou seja, porque eu nem entrei no laço. Se eu nem entrei no laço é porque eu já encontrei o valor na primeira posição. Ou seja, dentro quando a coluna estava valendo 1, eu testei se o valor que tinha na coluna 1 era diferente de 1996. Se eu nem entrei no laço é porque esse teste foi falso, ou seja, essa é um valor de entrada para exercitar esse caso de teste. Um vetor onde a primeira posição dele tem o valor procurado. E, naturalmente, a saída esperada vai ser 1. O problema vem nesse segundo caso de teste. O segundo caso de teste vai mostrar para a gente que esse programa tem um problema. E a gente vai ver ele agora. Lembrando que esse segundo caso de teste, ele quer entrar no laço de repetição e sair dele por essa condição ser falsa. Então, quando essa condição der falsa, uma vez que eu já entrei no laço, eu vou sair dele por ali. Concorda comigo que se eu entrei no laço de repetição e estou saindo dele por aqui, é porque eu não encontrei o valor dentro do vetor? Porque eu teria. A coluna foi valendo 1, foi valendo 2, foi valendo 3, foi valendo 4, foi valendo 5. Quando eu cheguei lá na última, e esse teste aqui deu falso, ou seja, a coluna já era igual a 6, e eu não encontrei, eu saí. Então, um valor de entrada seria um vetor onde o valor que eu estou procurando não está presente dentro dele. E, como eu tinha especificado no problema, a saída esperada era que me retornasse 7. Ou seja, uma coluna que não existe. O problema é que o meu programa não está retornando 7. Vamos ver isso aqui acontecendo rastreando. Eu entrei com um vetor que só tem zeros lá dentro. Aí eu fui do 1 ao 4, fui até o 5 e a minha coluna está valendo 1. Eu já inicializei ela aqui, ó. Perfeito? Está valendo 1. Aí eu estou testando. Dentro do vetor, na posição 1, eu tenho um valor diferente de 1996? Tem. É diferente, o valor é 0 que está lá. Beleza. Aí eu vim aqui agora, para o 5A. 1, que é o valor da coluna nesse momento, é menor do que 6? É menor do que 6. Então entrei no laço. Lembrando que aqui a condição para eu sair por aqui, eu tinha que girar aqui várias vezes, igual eu estava falando. Ele era parcialmente impossível. Então vamos considerar que eu entrei mesmo. Entrei. E aí, o que eu estou fazendo? A coluna está sendo atualizada para 2. Girou, voltou aqui em cima e eu estou testando agora. O que está na segunda posição é diferente de 1996? Todos vão ser diferentes porque o 1996 não está lá dentro. Então, sim, é diferente. 2 é menor do que 6. Entrei e a coluna foi valer 3. Tranquilo, né? Agora, o que eu vou fazer?
O cara que está na posição 3 é diferente de 1996? Sim. Entrei, fui para o próximo teste, perdão, e estou comparando. 3 é menor do que 6? Sim. Aí eu entrei novamente e estou falando que a coluna veio valer 4. Aí eu estou testando. O que está na posição 4 é diferente de 1996? Sim. 4 é menor do que 6? Sim. Então vim para cá novamente. Falei que ele veio valer 5. O que está na posição 5 é diferente de 1996? Sim, porque todos têm um valor 0. Vim para cá, 5 é menor do que 6. Entrei, e aí essa atribuição vai acontecer. Coluna passou a valer 6. Aí agora eu estou testando. O cara que está na posição 6 é diferente de 1996? Sim. 6 é menor do que 6? Falso. Então eu saí por aqui. Acabou o programa. Não encontrei o valor, mas olha quanto que está valendo a coluna. 6. Não está valendo 7. O meu código está errado. Eu estou falando, o código está falando que 1996 está na última posição, sendo que não está dentro do vetor. Isso deveria ligar um sinal de alerta. Falou, opa, o meu código tem um defeito. E aí, a gente teria que ir debugar esse código baseado nesse caso de teste específico para entender o que aconteceu de errado. Daqui a pouquinho a gente vai explorar esse caso de novo. Antes, deixa eu mostrar só que o último caminho independente está sendo exercitado aqui. Ó. Então, basicamente, esse é um caminho independente, que eu vou entrar no laço de repetição, mas eu vou sair dele por aqui. Eu não vou sair por aqui igual o caso anterior. Então, para eu fazer isso, basta eu ter um vetor que possui o valor procurado em qualquer posição que não seja a primeira. Nesse caso, eu criei um caso de teste que o valor procurado está na segunda posição. Poderia estar na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Só não podia ser na primeira. Ah lá, ó, vamos ilustrar isso daqui. Ó. Começando o caso de teste, ele vai do 1 ao 4 até o 5. Então, a coluna já foi inicializada em 1. Que eu fiz aqui, e agora eu estou aqui, nesse teste. Aí eu estou testando. Ó, o valor que está na primeira posição lá do vetor, que é 0, ele é diferente de 1996? Sim, é diferente. Então, ó, do 5 eu fui até o 5A. E aí eu estou testando. 1 é menor do que 6? Sim. Então eu entrei, ou seja, fui lá no passo 6. O passo 6 está falando que a coluna que valia 1 agora vale 2. E eu estou voltando no passo 5, como vocês estão vendo ali. Eu vou testar isso aqui de novo. Agora ele vai falar, ó, o cara que está na posição 2 do vetor, ele é diferente de 1996? Não, ele não é diferente, ele é igual. Então já deu falso, que era exatamente a saída por ali, ó. Eu saí, acabei a unidade, e quanto que valia coluna? 2. E a saída esperada era 2 mesmo. Esse caso de teste está funcionando. O problema está aqui, pessoal. Agora eu pergunto para vocês, como que eu poderia modificar esse meu código para que esse segundo caso de teste não falhasse? O que vocês acham que eu poderia modificar nesse código? Afinal de contas, ele tem um bug. A gente acabou de ver que ele tem um bug. Ele falha em algumas situações. Eu vou ilustrar para vocês um cenário que provavelmente algum aluno pode ter pensado. Não sei se vocês se lembram, quando o caso de teste, quando essa condição aqui deu falso, a minha coluna valia 6. E aí, esse teste aqui não foi verdadeiro, porque 6 não poderia ser menor do que 6. Eu não entrei, então, para incrementar a coluna, acabou o programa com a coluna valendo 6. Algum de vocês poderia pensar, professor, e se eu colocasse aqui menor ou igual? Eu não resolveria esse problema? Não resolveria. Por que não resolveria, galera? Eu ia ter um outro problema gerado. Vamos ver o que aconteceria aqui, ó. Se isso aqui fosse menor ou igual, na hora que a coluna estivesse valendo 6 e eu testasse, de fato ia dar verdadeiro, eu ia entrar no laço. Aí a coluna ia ser incrementada e ia passar a valer 7. Beleza, né? Eu ia voltar no laço de repetição e ia fazer um teste vendo qual o valor que estava na posição 7. Mas a posição 7 não existe, ia disparar uma exceção. Array out of bounds. Eu ia tentar acessar um índice de um vetor que não existe. Eu
corrigiria um bug criando outro se eu fizesse isso. Uma possibilidade de solucionar esse problema seria com essa apresentação que eu estou mostrando aqui para vocês. Sem dúvida existem outras melhores, mas essa está sendo mostrada de forma proposital, porque eu quero mostrar para vocês que mesmo quando a gente tem grafos de fluxo com complexidades ciclomáticas pequenas, a gente está trabalhando aqui com complexidade ciclomática 4, que ainda está totalmente dentro do nível de aceitável, que é abaixo de 10. A gente pode encontrar situações que, ao invés de serem parcialmente impossíveis, elas são totalmente impossíveis mesmo. E aí é difícil da gente projetar um teste visualizando todas essas situações. Vamos lá, eu vou ilustrar isso para vocês no próximo slide, vai ficar bem claro como que quanto mais aumenta a complexidade ciclomática, mais complexo fica de dar uma cobertura de 100% num teste de caixa branca. Antes, vamos só mostrar o que eu acrescentei. Basicamente, no código anterior, foi acrescido esse trecho de código aqui apenas. Dali para cima é tudo igual. Ou seja, na hora que eu saio desse laço de repetição, eu estou verificando, então, se o valor presente naquela posição da coluna é diferente de 1996. Se for, eu vou falar que a coluna é igual a 7. Ou seja, se depois que eu sair do laço eu não tiver encontrado, vamos considerar que isso aqui é um return. Se isso aqui não fosse um return, não faria sentido essa solução. Como o código está em outra linguagem de programação, eu estou fazendo esses comentários para não ficar estranho para vocês. Então, concorda comigo que na outra vez que eu saí aqui, esse cara valia 6, 6 não era menor do que 6, aí eu saí, ou seja, eu não tinha feito esse return aqui no final. Como eu não tinha feito esse return, eu cheguei aqui. Como eu cheguei aqui, a coluna está valendo 6. Aí eu estou verificando ainda, opa, o cara que está lá na posição 6 é diferente de 1996? Nesse caso é, porque lá na última posição eu não tinha encontrado ninguém. Aí o que eu estou falando? Que ele vale 7. Se eu tivesse encontrado ele na primeira posição, estava tudo certo. Porque, vamos supor que a primeira posição era igual a 1996. Ok? Se a primeira posição fosse igual a 1996, com a coluna sendo 1, esse teste aqui já ia dar falso. Concorda comigo? Que 1996 não seria diferente de 1996. Naturalmente, se aqui deu falso, aqui também ia dar falso. Eu não ia alterar a coluna. Eu continuaria falando que a coluna 1 seria onde eu encontrei o primeiro. Vamos supor que eu estivesse na segunda posição. Então, na hora que a coluna estivesse valendo 2, ou seja, testei a primeira. Isso aqui deu verdadeiro. Isso aqui deu verdadeiro. Aí a coluna veio valer 2 por conta desse incremento. Aí na hora que eu for testar aqui, ó, a posição 2 teria 1996. Então, na coluna que estaria valendo 2 nesse momento, 1996 não era diferente de 1996. Saí do laço por aqui e agora isso aqui também vai dar falso. Concorda comigo? E aí eu não vou atualizar a coluna. Esse bloco de código, resumindo, só seria exercitado quando eu tivesse entrado nesse laço, girado à vontade e saído por essa condição ser falso. Aí aqui ia dar verdadeiro e naturalmente eu atualizaria a coluna. Corrigi o bug. Corrigi o bug, mas tornei um pouquinho mais difícil de projetar o teste. Por quê? Olha só. Quando a gente está olhando para o grafo de fluxo e buscando aquela estratégia, eu vou do caminho mais curto até o mais longo para cobrir todas as arestas. Nem sempre quando a gente está olhando para o grafo, a gente fica comparando direto no código. A gente só compara com o código na hora que a gente vai projetar casos de testes para exercitar os caminhos. Na hora que a gente está identificando os caminhos independentes, você está olhando só para o grafo, cobrindo as arestas. Se eu tentar fazer esse caminho que eu estou falando aqui para vocês, ó, do 1,4 até o 5, do 5 até o 7,8, do 7,8 até o 9 e do 9 até o 10, esse é um caminho independente que, do ponto de vista de grafo de fluxo, ele é válido.
Só que ele é completamente impossível pela lógica do programa. Não dá para exercitar esse caminho. E isso não é uma falha do meu teste. É inerente do problema mesmo que a gente está resolvendo. Por quê? Concorda comigo? Que olha só, se eu sair do laço pelo 5, é porque esse teste deu falso. Concorda comigo? Senão teria saído pelo 5A. Não é isso? Se esse teste aqui deu falso, como que no 8 eu acessaria a linha 9, sendo que o teste da linha 5 e da linha 8 é idêntico? Se deu falso nesse primeiro teste em 5, aqui também tem que dar falso. É o mesmo teste, com os mesmos valores. Então não daria para do 8 eu vir até o 9 se eu tinha saído do laço pelo 5. Ficou claro para vocês essa situação? É um exemplo bem simples, mas imagina, pessoal, uma unidade que tenha complexidade ciclomática 10, que tenha complexidade ciclomática 15. Esse tipo de caminho impossível vai acontecer toda hora. Por isso que é muito difícil da gente conseguir uma cobertura de 100% em testes estruturais quando a complexidade ciclomática é grande, porque demoraria muito para projetar esses testes. Conseguiram ver essa situação? E olha que eu estou mostrando isso com a complexidade ciclomática muito baixinha, mas já é o suficiente para a gente ver o problema acontecer. Para a gente fechar essa parte, eu vou tentar fazer com vocês do zero um projeto de teste de caixa branca. Eu tenho essa unidade, que é uma função que vai receber um número inteiro como parâmetro, e ela vai me retornar true se aquele número for primo, e vai me retornar false se aquele número não for primo. Lembrando que número primo é aquele número que só é divisível por 1 e ele mesmo. Muito bem. A complexidade ciclomática desse código, antes de eu desenhar grafo nem nada, eu já consigo falar que a complexidade ciclomática dele é 5. Por quê? Olha lá, só a gente contar. Ó. 1 if, 2 com while, 3 com esse if, 4 com esse outro if, mais 1. 5. Beleza, né? Vamos desenhar um grafo de fluxo, então, para esse código e tornar mais fácil identificar os caminhos independentes e depois, obviamente, a gente vai encontrar casos de testes para esses caminhos, e aí a gente vai cobrir tudo. Então vamos começar. Ó, vou começar, obviamente, pelo bloco inicial, que vai do 4 até o 6. Perfeito? Aqui eu tenho um teste. Esse teste pode dar verdadeiro, pode dar falso. Eu vou ilustrar primeiro o caso de verdadeiro. Sempre condições verdadeiras eu vou colocar para o lado direito. Sempre as condições falsas eu vou colocar para o lado esquerdo, para padronizar as tomadas de decisão do meu grafo de fluxo, facilitar a legibilidade dele. Então, ó, se o if for verdadeiro, eu entro no 7. Se ele for falso, eu vou pular aquilo dali. E eu vou do 8 até o 11. Por que que eu não fui até o 12? Porque o 12 é um laço de repetição. Ele precisa de um nó exclusivo. Eu criei agora. Laço de repetição sempre começa com um nó exclusivo. Ele não entra na sequência de comandos. Beleza. Só que agora eu tenho um teste de novo. Esse teste da linha 12 pode dar verdadeiro, pode dar falso. Se ele for verdadeiro, eu vou entrar e venho até a linha 13. E aqui eu tenho um outro teste, que pode dar verdadeiro, pode dar falso. Se ele for verdadeiro, o que vai acontecer? Eu vou da linha 14 até a linha 15. Observem que aqui eu tenho um break. Esse break vai quebrar o laço de repetição. Daqui a pouco a gente vai exercitar ele. Vamos ver agora a condição sendo falsa para o if. Então, no 13, se o if deu falso, eu vou fazer o quê? 17 e 18, que é até o final do laço de repetição. Naturalmente, ao final, eu voltaria para o início, que é a linha 12. Muito bem. O que falta eu fazer agora? Nesse laço de repetição, eu posso ter a condição falsa também. Eu só tinha ilustrado a condição verdadeira dele, agora eu estou ilustrando a condição falsa. Quando isso aqui dá falso, eu estou indo para onde?
19 até 20. E aqui eu tenho um outro teste, num if, que pode dar verdadeiro, pode dar falso. Independentemente disso, olha o que eu coloquei aqui agora. A aresta que vai do 14,15 até o 19,20. Porque o 14,15 não acaba num break. O break não quebra o laço de repetição. Então eu saí do laço. E cheguei aqui também. Só que por outro meio. Agora a gente vai ver o que acontece nessa linha aí, 20. Se for verdadeiro, ele entra e exercita a linha 21. Se for falso, ele vai no else. Ou seja, exercita de 22 a 23 e retorna false. Agora, eu já tenho aqui as minhas linhas de return, todas elas. Essa, essa e essa. Independentemente de como eu vou retornar, todo mundo vai chegar no final da função, que é aqui. Então, ó, 25, 26, chego por aqui, chego por aqui, chego por aqui. Tentei fazer da forma mais didática possível aqui para ilustrar. Normalmente a gente faz isso à mão mesmo, quando está projetando esses testes. Muito bem. Uma vez que eu fiz isso, vamos verificar se esse grafo está correto. Então eu vou calcular a complexidade ciclomática dele, baseado no número de arestas e no número de nodos, e comparar com a complexidade ciclomática do código. Esse grafo, se a gente fosse contar aí, eu já me antecipei, contei antes, depois vocês podem contar com calma se quiser. Ele tem 14 arestas e ele tem 11 nodos. 14 menos 11, 3. Mais 2, 5. Então, ó, complexidade ciclomática do grafo está idêntica à complexidade ciclomática do código. Então, entendo que o grafo está correto. Eu posso confiar nele. Falta agora, então, eu fazer o quê? Identificar os caminhos independentes para percorrer esse grafo. Depois que eu fizer isso, eu vou projetar os casos de testes para exercitar os caminhos independentes. E como a complexidade ciclomática é 5, eu já tenho certeza que eu não preciso de mais do que 5 caminhos independentes. É no máximo 5. Pode ser que tenha menos. Eu já até coloquei os caminhos independentes aqui. E os casos de teste também. E agora, o que a gente vai verificar é a cobertura das arestas. Para vocês verem que esses caminhos, eu usei aquela técnica, indo do mais curto até o mais longo, de forma a passar por todas as arestas pelo menos uma vez. Ó, vamos ver isso acontecendo. Caminho 1 é o mais curto. Esse. É a forma mais curta de viajar do início ao fim desse grafo. Comecei no 4, 6, fui para o 7, 25, 26. O segundo caminho mais curto. Ah lá, ó. 4, 6 eu fui até o 8, 11. Dali eu fui para o 12. Dali eu fui para o 19, 20. Dali eu fui para o 21. Dali eu fui para o 25, 26. Já cobri mais algumas arestas. Mas tem várias sem cobrir. Então vamos fazer um próximo caminho, que é um pouco mais longo, mas vai cobrir mais arestas. Que é o 3 ali, ó, que está amarelinho. Então, vai do 4 ao 6, vai do 8 ao 11, do 8 ao 11 eu vou para o 12, do 12 eu vou para o 13, do 13 eu vou para o 17, ou seja, entrei no laço de repetição. Voltei para o 12, saí do laço, então eu saí porque a condição foi falsa mesmo, não saí pelo break, né? Eu saí pelo teste ser falso, por isso que eu saí pelo 12 mesmo. Dali eu vou para o 21, dali eu vou para o 25, 26. Ainda tem aí essa e essa aresta descoberta. O caminho 4 vai cobrir para gente. Ó, ele vai do 4, 6 até o 8, 11. Do 8, 11 ele vai até o 12. Aí ele entra no laço de repetição. Vem no if. Entra no if. Ou seja, se eu entro no if, eu vou encontrar um break. Então, se eu vou encontrar um break, eu vou sair por aqui. E se eu entrei no if e encontrei o break, com certeza o número não é primo, porque sempre que eu entro no if, o número não é primo. Então, sem dúvida, esse teste aqui vai dar falso, eu vou exercitar isso daqui e eu acabei de cobrir todo o meu programa. Lembrando, pessoal, embora eu não tenha explicado o código, essa minha estratégia aqui da unidade, ela faz basicamente o seguinte: eu informo um número primo. Eu não tenho por que tentar dividir um número por 1, porque eu sei que todo número é divisível por 1. E eu também não tenho por que tentar dividir um número por ele mesmo, porque eu sei que todo número é divisível por ele mesmo. Então, o que o meu código faz?
Ele parte de um número temporário 2. Enquanto esse número temporário é menor do que o número que eu quero classificar como primo ou não, eu tento dividir o número que eu quero classificar pelo número temporário. Se o resto da divisão for igual a zero, ou seja, eu encontrei um divisor, aí eu falaria que o número não é primo. Agora, se esse teste for falso, eu vou incrementando o número temporário enquanto o número temporário é menor do que o próprio número. Resumo, se eu saio desse laço porque essa condição foi falsa, é porque eu não encontrei um divisor. O número vai ser primo. Se eu saio desse laço porque eu entrei no if, eu encontrei um divisor. Então, o número não vai ser primo. Essa é a estratégia. E aí, no final, eu só comparo o valor booleano, retorno um ou outro. Ó, ali estão os meus casos de teste. Os meus casos de teste vão tentar resolver para a gente essa situação. Esse caso de teste, ou seja, se eu entro com o valor 1, 1 não é um número primo, porque números primos só são classificados de 2 em diante. O 1 ele é divisível por 1 e ele mesmo é 1, enfim. A gente só vai considerar os números dali para cima. O 2, eu sei que ele é um número primo, porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Se eu informo o 3 também é primo, porque ele só é divisível por 1 e por 3. Se eu informo o 4, ele não é um número primo, porque ele é divisível, por exemplo, além de 1 e 4, ele é divisível por 2 no meio do caminho. Então ele não é primo. Se a gente for verificar, ó, esses 4 casos de testes exercitam especificamente esses 4 caminhos independentes que eu listei aqui. Então, ó, se eu entro com o valor 1 nessa função, eu estou começando por ali, ó, do 4 ao 6, o teste da verdadeiro, eu entro no 7, porque 1 é menor ou igual a 1. Então, retornou falso, porque 1 não é um número primo. Então, já acabou. Para exercitar o segundo caso, quando eu informo 2, informei 2 do 4 ao 6. Aqui eu vou fazer um teste, 2 não é menor ou igual a 1. Então, eu vou até o 8, 11. 8, 11, o que aconteceu aqui, ó? Cheguei nesse ponto, eu já tenho algumas variáveis temporárias, ó. Vamos lá. Eu tenho o num está valendo 2, que é o valor de entrada. Temp está valendo 2 também. E primo, que eu vou abreviar aqui como P, está valendo true. Beleza? Aí eu vou testar, ó. Fui até o 12. Vou testar aqui. Temp, que vale 2 nesse momento, é menor do que num, que vale 2 nesse momento? Não, não é menor. É igual. Então esse teste deu falso. Se ele deu falso, do 12, eu estou indo para cá, ó, 19 e 20. Que é exatamente o caminho como vocês estão vendo. E aí eu estou testando. If primo, ou seja, primo tem um valor true, que vocês estão vendo aqui, ó. Então, sim, esse teste é verdadeiro. Então eu vou entrar, vim no 21 e retornei true. E era exatamente o que eu estava esperando. Vamos ver, aí naturalmente eu acabei o caminho porque eu cheguei ao final do programa. Vamos ver os outros 2 caminhos independentes aqui. Então, o que eu estou fazendo agora? Ó, o que eu vou fazer é entrar com o valor 3, e eu espero que retorne true. Entrei com 3, então num está valendo 3. Fui do 4 ao 6, testei e 3 não é menor do que 1. Então, naturalmente, dali eu fui até o 8, 11. Eu estou aqui e depois eu vou a 12, como a gente pode ver ali na ilustração. E, naturalmente, eu já tenho valores das minhas variáveis aqui. Ó. O tempo está valendo 2 e o primo está valendo true. Aí eu estou testando. Temp, que vale 2, é menor do que num, que vale 3? Sim, é verdadeiro. Então eu entrei no laço. Ah lá, ó, fui até 13. Aí agora eu estou fazendo um teste. Eu estou dividindo 3
por 2 e estou comparando o resto da divisão. O resto da divisão de 3 por 2 é 0? Não é 0. Então, o teste no 13 foi falso. Então, eu fui para onde? Para cá, ó, 17 e 18. Temp, que valia 2, agora vale 3. Do 17 e 18, eu voltei para o 12, como o caminho ilustrava para a gente. E agora eu vou testar. 3 é menor do que 3? Não, é falso. Saí do laço, é o caminho sendo exercitado lá. Ó. Cheguei até aqui. E aí eu estou querendo saber, ó, primo, que vale true, é verdadeiro? Sim. Entrei, exercitei o 21, retornou true e acabei. Então, ó, entrei com 3, retornou true. Esse teste deveria funcionar. Falta o último caso de teste para exercitar o quarto caminho independente, que é o que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar com o valor 4 e eu espero que a saída seja falso, porque 4 não é um número primo. Então, ó, comecei o programa, o num está valendo 4, era o meu parâmetro lá. Então, do 4 ao 6, eu vou no 6 aqui testar. Ó. 4 é menor ou igual a 1? Não. Então, esse teste foi falso. Do 4 ao 6, eu fui até o 8, 11. E aí eu tenho valores temporários já iniciados. O tempo está valendo 2 e o primo está valendo true. Fui até o 12 e testei. 2, que é temp, é menor do que num, que é 4? É menor. Entrei no laço, fui até o 13. Agora eu vou fazer um teste. 4 dividido por 2 tem resto 0? Tem, porque 4 é divisível por 2. Então, o que acontece? O teste do if deu verdadeiro. Eu vou entrar, então, no 14 e 15. Primo, que valia true, agora vale false. E eu exercitei um break, ou seja, o laço de repetição acabou aqui. Então, já fui direto para esta linha aqui, ó, que é a linha 20, e estou fazendo um teste. If primo está valendo false aqui, ó. Eu tinha atualizado o valor dessa variável. Então, esse if vai dar falso também. Eu vou entrar no else. Então, ó, eu vim para o 22, 23. Fiz esse retorno por aqui e saí por aqui. Então, entrei com 4 e saí com false. Enfim, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês esse processo passo a passo aqui, uma unidade muito simples, onde a gente diminuiu a abstração da unidade desenhando o grafo. Por isso que é caixa branca, a gente está vendo o código. A partir do grafo, a gente encontrou os caminhos para percorrê-lo do mais curto até o mais longo, contanto que passe pelo menos uma vez por cada uma das arestas. Esse número nunca vai ser maior do que a própria complexidade ciclomática. Aqui, por exemplo, eu com 4 casos de teste exercitei 100% de um código que tinha complexidade ciclomática 5, que era no máximo 5. E bastaria eu fazer o que então para ver se esses testes funcionavam? Aqui eu estou só projetando, eu não estou testando. O teste unitário, ele deve ser automático. Joga isso para o JUnit. Aqui você só projetou. A execução do teste é no JUnit. Então, exatamente o que a gente projetou está aqui, ó. Esse primeiro teste, eu estou querendo saber os casos onde eu tenho números primos. Eu não tenho 2 casos de teste para isso? Quando eu informo 2 e quando eu informo 3? Então, tá lá, ó. Quando eu informo 2, para a função é primo da classe funções, eu não estou esperando true. Quando eu informo 3, para a função é primo, eu não estou esperando true. Então, o JUnit vai testar isso para mim. Da mesma forma, eu posso testar os números que não são primos. Então, quando eu informo 1, eu não estou esperando false. Quando eu informo 4, eu não estou esperando false. Então, tá aqui, ó. Formei 1 para a chamada, eu estou esperando false. Informei 4 para a chamada, eu estou esperando false. Eu vou saber se o teste passou ou não depois que o JUnit me der a resposta. Basicamente é isso. É uma outra forma de projetar teste, né, usando a estratégia caixa branca, diferentemente, por exemplo, da estratégia que eu mostrei do TDD. No TDD a gente ainda não tem um código, então você não vai fazer grafo de fluxo, você não vai ver caminho independente, você vai fazer lá teste caixa preta, você vai
informar os casos de teste antes de ver o código. Você está testando funcionalidade, não estrutura. São abordagens completamente diferentes. Resumindo o workflow de teste que a gente viu nessa unidade, pessoal, tudo que a gente viu está aqui, ó, partindo da granularidade menor para maior. Então, ó, primeiro tipo de teste que a gente viu é o teste unitário, onde a gente testa componentes de código. Uma vez que a gente tem esses menores componentes testados, a gente realiza teste de integração. Teste de integração, basicamente, ele está tentando testar aqui especificações do projeto, integração das unidades. Uma vez que eu tenho, né, esses módulos integrados e testados, eu vou fazer teste funcional ou teste de sistema, como preferirem. Nessa imagem aqui do Plecker, ele usa o termo function test, mas dá no mesmo que system test, que é a nomenclatura que a gente usou aqui. Onde nos testes de sistema, a gente está buscando testar as características funcionais do sistema, os requisitos. Não sei se vocês se lembram, é quando, até eu mostrei o Selenium, né, aquela ferramenta, é quando você testa a interface do sistema simulando cenários de uso, de funções reais do sistema, só que feitas no ambiente sintético pela equipe. Uma vez que você tem o sistema testado, você vai testar agora os requisitos não funcionais do sistema, por exemplo, fazendo teste de desempenho. Aqui eu testei funções, aqui eu testei restrições. Nesse ponto, eu já tenho o sistema verificado do ponto de vista da equipe. Falta o meu usuário validar. Aí eu vou fazer o quê? Teste de aceitação, onde, né, os requisitos, as especificações deles são validadas por meio dos usuários usando teste alfa, teste beta, entre outros que a gente viu. Por fim, a gente ainda pode ter um tipo de teste que a gente nem abordou aqui, que é um teste de instalação, que basicamente é como se fosse um teste beta também, né? O teste beta, de uma certa forma, ele exercita isso, que é o teste do ambiente de uso do sistema. Não um sistema usado no ambiente sintético, mas no computador real do seu cliente. Uma vez feito isso, o sistema é implantado e está em uso, sendo testado em todas as suas possibilidades. Para aprofundar os conhecimentos, recomendo a leitura do capítulo 8 do livro de Engenharia de Software Moderna, do professor Marco Túlio, como outras unidades que a gente já usou também. Esse é um material que é bem relevante no momento, porque a gente exercita não apenas a teoria, mas de fato a gente está aplicando essa teoria com ferramentas e cenários reais, né, onde em projetos no dia a dia, sem dúvida, vocês vão ser expostos. Podem ter certeza que hoje, se forem cair numa empresa para trabalhar desenvolvendo o sistema profissionalmente, vocês vão fazer muito teste de unidade, vão fazer alguns testes de integração e alguns testes de sistema, mas principalmente muitos testes de unidade, testes automáticos, utilizando essas ferramentas que a gente viu. Lembrem-se também que quando a gente vê uma figura como essa, a gente tem que levar em consideração que o cenário de desenvolvimento de software, ele é customizável. Então não significa que todo sistema que você vai desenvolver, você vai ter que fazer, por exemplo, teste de desempenho. Não significa que todo sistema que você vai desenvolver, você vai ter que fazer teste de instalação. Depende. O que eu apresentei aqui para vocês são as várias possibilidades de teste. Mas a quantidade de teste que a gente faz em um projeto real é limitada pelo cronograma, pelo orçamento e, naturalmente, pela característica da regra de negócio. Quanto mais risco envolvido na regra de negócio, mais teste a gente tem que fazer. Então, tudo depende, mas o importante é que vocês conheçam todas as técnicas, saibam a aplicabilidade de cada uma delas e usem elas quando necessário em determinadas situações. Não tem receita de bolo em engenharia de software. Às vezes você vai usar em um projeto, às vezes você não vai usar no outro. Agora, esse sujeito aqui, nos dias atuais, com a característica dos projetos que são desenvolvidos atualmente, dificilmente você vai ter um projeto que não faça pelo menos esse tipo de teste. Isso daqui é praticamente obrigatório. Então, para a gente fechar essa nossa unidade,
Eu quero mostrar brevemente para vocês algumas ferramentas de testes. Algumas das que eu quero mostrar aqui para vocês, eu estou destacando as categorias delas aqui. Ó. Eu quero apresentar para vocês ferramentas para fazer debug, né, ou depuração. Quero apresentar alguns profilers. Com certeza, depuração, debug, enfim, esse termo não deve ser novidade para ninguém. Quando a gente faz o rastreio, quando a gente faz a depuração, o debug de um código, basicamente o que a gente está querendo fazer é algo parecido com o que eu fiz agora há pouco, quando eu estava ilustrando para vocês os casos de teste, exercitando os caminhos independentes, eu fui fazendo o rastreio e atualizando em tempo real ali o valor das variáveis. Isso é depuração, acompanhar passo a passo a execução de um software a partir do código-fonte. A questão é que se a gente não quiser fazer de forma manual, igual eu fiz ali, existem ferramentas para fazer esse tipo de coisa. Então essas ferramentas elas conseguem, por exemplo, por meio de breaking points, analisar valores temporários de variáveis, como que a memória está naquele momento, pilhas de chamada, pontos de interrupção, enfim. São ferramentas que conseguem, de uma certa forma, automatizar aquele processo que eu acabei de fazer na mão para vocês. Praticamente toda a IDE ou ambiente de desenvolvimento integrado hoje em dia tem um depurador integrado. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de utilizar algum deles, né, em alguma ferramenta, mas se nunca usaram, eu vou mostrar para vocês o quão simples e ao mesmo tempo interessante essas ferramentas são por meio dessas daqui que eu vou ilustrar. Eu vou usar o depurador do Eclipse para Java e vou mostrar o depurador do Android Studio para desenvolver para Android nativo, em Java também. Basicamente, antes de eu mostrar executando essa ferramenta para vocês, eu quero deixar algumas observações. Por mais que seja interessante olhar o funcionamento, comparando a estrutura em tempo real ali da execução de uma unidade, o uso de depuradores, ferramentas para isso, ele tem que ser feito de forma moderada. A ideia não é você, para toda a unidade que você desenvolveu, ir lá e depurar ela usando uma ferramenta dessas. A ideia é a gente usar essas ferramentas quando a gente encontra alguma falha. Lembra que a gente tinha ali em um dos casos de teste que eu mostrei, naquele exemplo que eu buscava valores em um vetor, e o segundo caso de teste falhava, que ele me falava que na última posição estava um valor que não existia no vetor? A ideia era usar a depuração num momento como aquele. Opa, então peraí, aquele caso de teste que foi chamado lá no JUnit falhou. Então eu vou depurar aquele caso de teste. Não tem por que eu depurar os casos de teste que passaram, porque é perda de tempo. A gente tem que focar em facilitar a nossa vida. E então a gente só vai usar isso quando a gente se deparar com um problema. E aqui uma outra observação, quando a gente tem sistema de tempo real ou que envolve concorrência, depurador não ajuda em praticamente nada. Isso aqui funciona muito para ferramentas que são executadas de forma síncrona. Quando a gente tem ferramentas de forma assíncrona, os testes são melhores conduzidos com ferramentas de log e profiler, como eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, vamos usar um depurador. Enfim, eu já estou com um projeto aberto. Só para ilustrar, eu tenho aqui uma classe em Java, que eu estou chamando ela de funções. Então, dentro dessa classe funções, eu tenho algumas unidades. Entendam unidades como métodos. Uma delas é o E', que eu mostrei agorinha há pouco para vocês no slide. Exatamente aquele mesmo método. Vamos focar nesse cara. Eu tenho também, já pronto, uma classe do JUnit para exercitar os testes das unidades da classe funções para mim. Quais eram os 4 casos de teste que eu tinha executado para aquele método, agora há pouco ali no slide? Não era entrando 1 esperando um valor false, entrando 2 esperando um valor verdadeiro, entrando 3 esperando um valor verdadeiro, entrando 4 esperando um valor verdadeiro? Não era isso? Então eu vou simplesmente rodar esse teste aqui para vocês e vocês vão confirmar que, naturalmente, eu vou passar nesse teste, porque esses eram os casos de testes esperados e, enfim, eles não tinham nenhum erro. Ó, vou rodar aqui como JUnit teste
Então, ó, ele confirmou aqui para mim que todos os 3 testes que tinha aqui dentro dessa classe, embora eu tenha mostrado só esse do primo, mas tinha também do Fibonacci e do Classifica Fibo, que eu não vou mostrar agora, mas ó, todos os 3 passaram. Eu vou simular um erro, só para forçar a barra. Vamos supor que um dos casos de teste que eu tivesse testado aqui falhasse, que seria exatamente essa situação, onde eu quero falar que o número 4 é primo. Ele não é primo, então não vai retornar true, vai retornar falso. Então esse caso de teste aqui, ó, vai falhar. Vou rodar de novo, vocês vão ver que ele vai falhar. Então, para simular o cenário de uso da depuração, para vocês entenderem. Falhou. Está me falando ali que ele falhou. Exatamente aqui na linha 39, era esperado o valor true e eu obtive o valor false. Ah lá, na linha 39. Então, vamos supor, nesse caso eu forcei a barra aqui, forcei o erro. Mas vamos imaginar que fosse um cenário onde eu realmente não sabia por que esse caso de teste tinha falhado. Eu queria, então, entender o comportamento da estrutura quando esse caso de teste fosse executado. O que eu vou fazer? Do lado da linha aqui, ó, eu dei um clique e coloquei uma bolinha, tá vendo? Apareceu uma bolinha aí do lado da linha 39. Eu coloquei um breakpoint nesse caso de teste. E agora eu vou depurar esse programa a partir desse ponto. Então eu quero saber passo a passo o que acontece com o programa quando ele começa a executar a partir desse ponto. Quais valores as variáveis vão adquirindo, coisa parecida com o que eu fiz manualmente ali nos slides. Então, ó, coloquei o breakpoint, eu vou vir aqui nesse inseto que vocês estão vendo aqui em cima, que é da ferramenta de debug, e vou executar via depuração esse teste case. Aqui do lado vai aparecer para mim os valores temporários das variáveis, uma vez que eu começo a executar o meu programa passo a passo. Agora a execução do programa está pausada nesse breakpoint. Eu vou continuar a execução passo a passo, fazendo o quê? Aqui em cima, ó, step into. Então, na hora que eu chamo esse cara, ó, entrei na função, ok? Entrei na função e o que eu tenho aqui nos valores temporários? Ó, num, que era o parâmetro de entrada, está valendo 4. Vocês estão vendo aqui. Eu vou até tirar o zoom para vocês verem que aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, vai piscar uns valores de cor diferente quando eu andar à frente em alguns momentos. E aí, quando ele piscar de cor diferente, é porque um valor foi atualizado. Aí eu dou um zoom e mostro para vocês melhor. Vou dar um novo step into aqui, ó. Você viu que veio direto aqui, ó, para a linha 9? Da linha 6 foi direto para a linha 9? Por que da linha 6 foi direto para a linha 9? Porque num era 4, esse teste deu falso. Ele deu falso, eu vim direto para 9. O que aconteceu aqui? Até agora nada. Mas no próximo passo que eu der, vocês vão ver que vai aparecer aqui que a variável temp está valendo 2. Ó, eu fui para a linha 10 e aqui a variável temp está valendo 2. Num continua valendo 4. Aí eu estou nessa linha. Vou dar um step into e aí vocês vão ver que aqui primo vai valer true. Ele está fazendo o rastreio, igual eu fiz manualmente. Ah lá, ó, primo está valendo true. Agora eu vou testar. Temp, que está valendo 2. Passando o mouse em cima dá para ver até o valor temporário dela. É menor do que num, que está valendo 4, ao valor temporário. É menor, então vai entrar. Entrou, dá para a gente ver que eu fui para a linha 13. E agora eu vou fazer um teste. 4 dividido por 2 tem resto zero? Tem. Eu vou entrar no if, então. Ah lá, deu para eu ver isso perfeitamente. Entrei no if, eu vou atualizar o valor desse cara aqui. Eu vou até tirar o zoom agora. Na hora que eu der o próximo step into, vocês vão observar que a linha do primo aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, ela vai piscar de uma cor diferente, porque ela vai mudar o valor de true para false. Ah lá, ó, piscou em amarelo, porque ela mudou o valor de true para false, foi uma atribuição nova. E aí eu vou exercitar o break. Naturalmente, depois desse break, eu vou vir direto para a linha 20. Exatamente, porque eu quebrei o laço de repetição. E aí eu estou testando agora. Primo, que é uma variável que está valendo false atualmente, é verdadeiro? Não, não é. O teste vai dar false, eu vou entrar no else. E aí, dentro do else, eu vou retornar false. Então, retornei. Ó, deu para eu ver aqui que a função é' retornou false. E eu estava esperando um valor true, como vocês estão vendo.
Então, eu poderia, por meio dessa depuração, ter entendido, opa, naquele passo ali tinha um problema estrutural no meu código. Eu corrijo ele e tudo vai funcionar. Então, conseguiram observar como funcionam essas ferramentas de depuração? Simples assim, não sei se já tinham usado antes. Para quem não tinha usado, apresentei para vocês aí algo que praticamente toda IDE de toda linguagem de programação possui. Só que o interessante é a gente usar isso de forma moderada. Eu só usei quando um teste falhou. Eu poderia mostrar ela no Android Studio para vocês também, só que como eu quero mostrar os profilers, e o profiler eu vou mostrar dentro do Android Studio, eu não quero estourar o tempo da nossa aula, basicamente no Android Studio é idêntico, pessoal. Você dá um clique do lado da linha que você quer colocar o breakpoint, tem lá o inseto, que é o sinal de debug. Vou mostrar só na interface aqui rapidamente. Se eu dou um clique do lado de uma linha, eu coloco um breaking point, e aqui em cima tem um sinal de inseto, onde você pode começar a debugar aquele código a partir daquele ponto. É basicamente a mesma ideia. Aí vai ter uma interface onde você vai ver os valores temporários das variáveis. Ok? O que eu quero mostrar agora para vocês? Os profilers. Isso aqui é um negócio bem legal, porque profiler são ferramentas que conseguem nos mostrar o perfil de um sistema em tempo de execução. Então, durante a execução de um aplicativo, você consegue identificar comportamentos dinâmicos dele. O que seriam comportamentos dinâmicos? Quanto de memória RAM eu estou gastando naquele momento? Quanto de rede eu estou usando naquele momento? Quanto de consumo energético eu estou usando naquele momento? Com qual frequência eu estou chamando uma função? Qual que é a duração da chamada de uma função? Para saber se ela está otimizada ou não. Então, basicamente, quando a gente está tentando otimizar o comportamento de um programa, a gente pode testá-lo por meio de um profiler, que vai nos dar essa foto, digamos, dele assim, em tempo real. Isso é muito interessante mesmo. A gente consegue, por exemplo, fazer análise de desempenho para detecção de alguns gargalos utilizando esse tipo de coisa. Aqui eu vou comentar com vocês um case que aconteceu num aplicativo desenvolvido pelo nosso laboratório, que é o Cidadão Viçosa. Eu já tinha falado para vocês desse projeto. É um projeto que já tinha sido feito muito teste alfa, que o meu primeiro beta tester deu crash nesse aplicativo, depois que ele já tinha testado, depois que a gente já tinha testado pra caramba aqui dentro de ambiente sintético e tal. Teve um outro caso interessante aqui no Cidadão Viçosa, que era o seguinte: tinha uma tela desse aplicativo que era um mapa. Esse mapa, ele tinha diversos marcadores. Cada marcador naquele mapa representava um acontecimento de alguma coisa. Por exemplo, um buraco que poderia estar em uma rua específica, um assalto que poderia ter acontecido em uma rua específica, enfim, algum problema que poderia estar acontecendo em um lugar do mapa que estava documentado ali por meio de um marcador. E, naturalmente, essa informação ela era consumida por meio de um servidor e o mapa mostrava ali uma infinidade de marcadores em tempo real. Cada marcador nesse mapa era um objeto da classe Marker, que é uma classe lá do Android. A questão é que a gente não tinha feito nenhum tipo de otimização para, por exemplo, mostrar ou alocar apenas os objetos dos marcadores que estavam no retângulo envolvente do mapa daquele momento. Então, o mapa, você não pode arrastar o dedo e ir navegando por ele. Uma solução inteligente é você só alocar os objetos dos marcadores que deveriam ser exibidos naquele frame do mapa que está aberto. Aí, uma vez que você vai arrastando o mapa para o lado, alguns marcadores deveriam ser desalocados e novos são alocados. Para você não, alocar tudo de uma vez. Só que o Cidadão Viçosa, ele fazia tudo de uma vez. O app não dava crash, só que, ao mesmo tempo, de forma aleatória, às vezes alguns marcadores não apareciam no mapa. Você abria o app agora, tinha um marcador de uma incidência lá. Aí você abria ele de novo, aquela incidência, por algum motivo, não tinha o marcador lá. A gente não entendia por que aquilo acontecia. Uma vez que a gente foi testar esse aplicativo usando um profiler, a gente conseguiu entender em tempo de execução que a cota de uso de memória RIP
desse aplicativo que usava Java. Java tem memória heap, né? Você tem memória stack, que é basicamente a memória que guarda os ponteiros dos objetos no Java, e você tem a memória heap, que é a memória que basicamente guarda os objetos que são apontados pelos ponteiros que estão na stack. Isso por baixo dos panos acontece assim. Só que cada app no Android tem uma cota de heap que ele pode usar. O cidadão Viçosa estava alocando tanto objeto simultaneamente que ele estava extrapolando a cota de heap. Então, dali para frente, os objetos que ele tentava alocar simplesmente não eram instanciados. Não dava crash, mas o objeto não existia. Como que a gente conseguiu ver isso? Usando um profiler em tempo de execução. Olhando o código, não dava para entender esse comportamento. Eu vou mostrar para vocês aqui uma execução do profiler no Pokémon GO clone. Então eu vou rodar ele e em tempo de execução eu vou fazer um dump da memória para a gente ver quais objetos estão alocados ali, quanto de CPU está sendo usado, quanto de rede está sendo usado naquele momento, está trafegando informação pela internet, e como é um aplicativo móvel, vai mostrar inclusive o consumo energético. Em qual momento aquele app está gastando mais bateria. E aí eu poderia depois tomar decisões para otimizar esse código, entendendo esse comportamento. O código já está aberto. O meu Android Studio também está aberto. E aqui em cima tem um botão Profiling. Eu vou rodar esse aplicativo por meio de Profile. Então, só um minuto. O build está sendo feito aqui. Então, como vocês podem ver, isso aqui está ocorrendo. Daqui a pouco o app vai começar a rodar e em tempo real eu vou ter acesso a informações a respeito desse app. Beleza. Está começando a executar e aqui ele está mostrando para mim em tempo real quanto que esse app está gastando de alguns recursos. CPU, memória RAM, rede, bateria, tá? Ó, vão observando aí. Daqui a pouco vai pintar umas coluninhas aqui, ó. Na hora que eu chego nesse ponto, eu vou fazer uma verificação lá no servidor para saber se eu estou logado e tenho que sincronizar com ele, ó. Aguardando sincronização com o servidor. Aqui vai dar para a gente ver daqui a pouco colunas que mostram essas requisições sendo feitas lá para o servidor em tempo real. Só um minutinho. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Deu para ver que em algum determinado momento eu enviei uma certa quantidade de dados para o servidor e recebi outras em troca. Então dá para ver que o meu app não está consumindo dados o tempo todo. Vamos supor que por alguma falha de programação, o app ficasse fazendo requisição cliente-servidor o tempo inteiro. Você ia acabar com o pacote de dados do seu usuário. Ó, deu até para ver aqui em cima que a activity anterior, ó, a tela anterior, ela foi destruída e a partir desse ponto tem uma tela nova que foi criada. Então o profiling está sendo feito a partir desse ponto. Tem alguns pokémons que já estão no mapa aí, como vocês podem ver, que foram sorteados aí para serem capturados ou não. Eu vou fazer um dump da memória RAM agora para vocês. Então, ó, eu cliquei aqui em memória, vim aqui em dump Java heap. Vamos torcer para o app não fechar nesse momento, porque às vezes quando sobrecarrega aqui ele fecha o app na hora de fazer o dump. Esse dump é uma foto da memória RAM. Isso aqui são todos os objetos alocados de todas as classes naquele momento na minha aplicação. Ou seja, eu tinha aqui, ó, 110 mil objetos alocados para esse app nesse momento. Eu vou pesquisar uma em específico aqui, que é a classe Aparecimento, que é uma classe de domínio do Pokémon GO. Sempre o Pokémon GO, ele tem 10 Pokémons passíveis de serem capturados em um momento do que você está jogando. Se eu chegar aqui agora, tem 10 Pokémons que eu posso capturar. Então, vejam só. Ó, na classe Aparecimento, eu tenho 10 objetos alocados, como vocês podem ver. E quais são os objetos que estão alocados? Dá para a gente ver detalhes internos dos objetos. Dentro de Aparecimento, tem composição de objeto com a classe Pokémon. Então, olha só, tem um objeto Pokémon dentro de um objeto Aparecimento. E ele estava nessa latitude e longitude, que são atributos da classe Aparecimento. Qual Pokémon que estava nessa posição? É um objeto da classe Pokémon que tem o atributo nome Flareon. Ele é um Pokémon raro. Ele tinha essa foto.
Ele tem tipos. O tipo, dentro da classe Pokémon, eu tenho composição de objeto com a classe tipo. Então tem um objeto tipo aqui. Qual que é o tipo dele? Dá pra gente ver aqui, ó. Ele é do tipo fogo. Tá vendo? Então a gente está vendo características internas dos objetos. Vamos ver um outro aleatório aqui, ó. Tinha um Ekans, que é um Pokémon comum. Estava nessa posição. E ele é de que tipo? Aqui, ó. Ele é do tipo venenoso. Enfim, o projeto ele tá rodando ali ainda. Deixa eu voltar. O Pokémon Go ele tá rodando aqui ainda. Eu quero tentar mostrar outras situações para vocês para a gente fechar a aula de hoje. Então, eu vou voltar aqui e eu vou tentar focar na questão de consumo energético. Então, eu vou colocar em tempo real aqui. Quando eu tenho essa coluna alta, é porque eu estou gastando muita bateria. Quando eu tenho a coluna baixa, é porque eu estou gastando pouca bateria. Eu vou entrar no modo de captura, onde ele vai usar câmera, sensores. Provavelmente ele vai começar a gastar mais bateria. Então, vamos lá. Estou no Pokémon GO. Olha o consumo de bateria, como é que começou a ficar bem mais alto aqui. Ó. As colunas estão subindo. Aqui, ó, dá para ver bastante. Se eu começar a usar sensor, provavelmente isso vai aumentar. Olha a CPU aqui em cima. Como é que começou a gastar mais. E aí a bateria gasta mais proporcionalmente. Vou simular os sensores aqui, ó. Eu vou começar a mover o celular em posições como essa. Olha o Pokémon movimentando na tela, porque é o giroscópio que estaria fazendo isso, né? Num dispositivo real ficaria mais fácil de ver. Mas, ó, tô girando aqui, o Pokémon tá modificando a sua posição. Aqui também no eixo Z, ó. Enfim, acredito que esteja dando para vocês verificarem, tá bem pesado de ilustrar. Eu vou capturar um Pokémon. E aí eu vou fazer uma comunicação com o servidor. Será que vai usar muito dado? Porque eu vou sincronizar isso no servidor agora. Vai dar para a gente ver isso aqui daqui a pouquinho. Ó, tá enviando os dados para o servidor. Ah lá, aqui dá para a gente ver no network a quantidade de dados que foi usado só por um tempo. Na hora que eu volto para o mapa, olha como é que eu consumo muito mais CPU e olha como que eu consumo muito mais energia. Enfim, isso é um profiler, gente. A informação que eu consigo extrair daqui depende do meu objetivo. Mas o fato é, eu consigo ver uma ferramenta sendo executada em tempo real e entender aonde eu poderia otimizá-la. Se eu precisasse consumir menos dados, eu iria ver. Se eu precisasse consumir menos bateria, eu iria ver. Menos CPU, eu iria ver. E por aí vai. Isso não deixa de ser uma ferramenta de testes. Testes, obviamente, em fases mais avançadas. Testes de desempenho. Testes de requisitos não funcionais. Coisa que você só vai fazer lá na última etapa dos testes de sistema. É uma ferramenta que permite esse tipo de coisa. Eu poderia mostrar outras ferramentas aqui para vocês, mas são meras curiosidades. Depois vocês podem olhar esses slides com calma. Era só um complemento mesmo dessa unidade que eu fiz questão de trazer. Bom descanso para vocês. Abração, pessoal. Até mais.